Olá, Bereanos! Neste vídeo nós vamos analisar um vídeo que eu encontrei sobre um defensor das testemunhas de Jeová. E vamos analisar se as ideias colocadas estão de acordo com as escrituras sagradas. Mas eu já adianto que não tenho nada contra o rapaz do vídeo, e o que nós vamos analisar e refutar são as ideias, e não o indivíduo, ok? Bom, eu vou pular para o minuto 4 para o vídeo não ficar grande, porque o começo não possui relevância, tá? Mas quem quiser o vídeo todo estará na descrição aí para vocês. Preste bem atenção agora, tá? O que os opositores e apóstatas produzem? Preste atenção nessa frase e analise, reflita dentro do teu coraçãozinho, mesmo que o coração seja traiçoeiro, assim como diz lá na Bíblia, né? Mas analise isso, gente. O que os opositores e os apóstatas produzem? Jesus disse que os verdadeiros seguidores dele seriam reconhecidos pelos seus frutos. Será que os apóstatas produzem bons frutos? Bom, na verdade não. Jesus disse que seus discípulos seriam reconhecidos por mostrar amor. Então nós podemos ler isso em João capítulo 13, versículos 34 e 35, que diz assim, ó: E eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então Jesus ensinou que nós devemos amar uns aos outros, e por meio disso nós seríamos reconhecidos por ser discípulos dele. Então esse texto que ele citou sobre os frutos, né, que os cristãos seriam reconhecidos por frutos, na verdade Jesus estava falando dos falsos profetas, né, e não dos cristãos. Nós podemos ler esse texto com seu contexto em Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20, que fala assim, ó: Tomem cuidado com os falsos profetas, que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore ruim produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore ruim produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Realmente, pelos seus frutos vocês reconhecerão esses homens. Então aqui Jesus estava falando dos falsos profetas, né? E que pelos frutos que eles dão nós reconheceríamos esses homens, né? Quem são eles? Daí ele explica que toda árvore ruim produz fruto imprestável, e que a árvore boa não pode dar fruto imprestável e vice-versa, né? Ou seja, os falsos profetas não davam bons frutos. Mas o que são esses frutos? Os frutos é o que a pessoa pratica em relação ao que ela ensina. Então, por exemplo, uma macieira dá maçãs, bananeira dá bananas. Então, se alguém diz o que é certo e faz ao contrário, é como dizer que é uma macieira quando na verdade é um espinheiro. Porque em vez de dar maçã, dá espinhos. Ensina uma coisa, mas pratica o oposto. Então talvez o que o narrador do vídeo quis dizer é que os apóstatas não produzem bons frutos e são como os falsos profetas. Os frutos, ou o que os apóstatas praticam, é diferente do que eles pregam. E tem alguns que realmente são, mas a definição de quem ele chama de apóstata está errada. Apostasia é abandono, né? Então não tem a ver com criticar essas coisas, entendeu? Vamos analisar aqui, tá? Grande parte dos apóstatas, eles produzem isso aqui, ó: discórdia. Nós temos um texto bem interessante para ler que fala o seguinte: mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Esse texto, pessoal, é Tito 3, tá? 9 e 10, tá bom? Eu acabei esquecendo de marcar aqui o texto, né? Mas é Tito 3, 9 e 10 diz isso aqui, tá? Então, se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, essa pessoa não está agindo com amor, tá bom? Pense nisso, tá? Bom, como bom bereano, eu fui verificar esse texto de Tito, capítulo 3, versículo 9 e 10. No 10, nós temos assim, ó: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez. Então, na tradução do Novo Mundo de 2015,
que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, está assim, ó. Quanto ao homem que promove uma seita, rejeite-o depois de aconselhá-lo com firmeza uma primeira e uma segunda vez. Então existe de fato uma tradução que traduz causar divisões, mas o texto está falando do homem herege, né? No original está homem herege lá, ou que promove uma seita, né? E consequentemente causa divisões, né? Tá certo. Se este, depois de aconselhado, não mudar, ele deve ser rejeitado. Então, mas quem está causando divisões, no caso, é o corpo governante. Por quê? Porque ele acrescenta pecados de desassociação. Ele ensina que os cristãos devem negar o corpo de Cristo, toda celebração, proibir a barba, e essas coisas sem base bíblica. Por isso que ele causa divisão. Então, essa divisão é o resultado de ir além do que está escrito e reinterpretar os textos. Quem não conhece bem a Bíblia e valoriza opiniões, acreditando que existe um homem inspirado, vai abraçar essa interpretação errônea. E quem estuda a Bíblia e faz a exegese dos textos, vai recusar a interpretação errada. Então, quem causa divisão é quem prega heresias e não quem não apoia. Porque a divisão é o resultado das discordâncias que há entre aceitar ou não determinado dogma ou crença. Então quem causa divisões é aquele que prega heresias, e não aquele que discorda delas. Não é errado discordar das heresias, não. Não é a divisão que é errada, mas a heresia que é a causa. Porque se não conseguimos convencer o próximo, vamos ter que nos separar deles. E isso causa divisões, é inevitável. Então, por isso que é importante apenas pregar o que a Bíblia diz e não ser dogmático quanto ao que a Bíblia não diz. Os indivíduos que se tornam apóstatas, apesar de afirmarem manter a fé na palavra de Deus, ou às vezes até em Jeová, eles não estão preocupados com a verdade. Estão preocupados em difamar, gente. Tá? Este é o compromisso dos apóstatas. Difamar, falar mal, caluniar. E quem fazia isso? E quem faz isso, gente? Quem faz isso hoje, gente? Fala pra mim. Ó, quem faz isso hoje, ó. Vou escrever em maiúsculo aqui, tá? Satanás. Exatamente. Satanás, o diabo. Ele que faz isso. Quando ele estava no céu, ele acusava diariamente as criaturas celestiais, os anjos. Agora, aqui na terra, ele faz o mesmo. E os apóstatas e opositores imitam a ele. Eles imitam a Satanás. Você quer realmente seguir pessoas que imitam a Satanás? Pessoas que difamam? Pessoas que só falam mal da verdadeira religião? Bom, em partes eu concordo. Tem apóstata que só fala mal da organização e não está nem aí com a verdade realmente. Só que existe uma diferença entre falar mal e falar a verdade. É como diz o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 16, que fala assim, ó. Será então que eu me tornei seu inimigo por lhes dizer a verdade? Então nesse texto o apóstolo Paulo falou algumas verdades para os cristãos em Gálatas. No versículo 9, ele disse que eles estavam voltando para as coisas elementares do mundo. Então, resumindo, eles haviam aprendido a verdade que Paulo havia ensinado para eles sobre Jesus, e eles estavam pecando como antes de terem aprendido. Daí Paulo diz essas palavras. E não, a gente não se torna inimigo por dizer a verdade. Porque a verdade pode doer de início mesmo. É normal porque a gente reconhece que nós estamos errados, né? Então, isso pode soar como uma afronta, né? Nossa, tá falando a verdade pra mim. Mas nós devemos ponderar. Existem difamações e mentiras e existem verdades. Como nós identificamos? Por exemplo, o corpo governante ensina todo ano a nenhum dos adeptos considerados ungidos a tomar da Santa Ceia e, consequentemente, rejeitar o corpo e o sangue de Cristo, com uma interpretação própria do texto. O corpo governante também acrescenta pecados de desassociação que as Escrituras não dizem. E isso é verdade. Qualquer pessoa madura espiritualmente e sem viés que eu pegar e mostrar vai concordar comigo que eles fazem isso. Agora, se eu chegar e falar assim, ó, esse Anthony Morris aí é um beberrão. Se alguém falar algo desse nível, isso é uma calúnia, uma mentira. Só porque o cara entrou numa loja de bebidas não significa que ele fique embriagado. E tem apóstata que realmente vai caluniar ele por ele ter entrado numa loja de bebidas. Só que não necessariamente tem relação uma coisa com a outra. E aí eu defendo esse membro do corpo governante mesmo, porque a gente só sabe que ele bebe. A gente não pode afirmar que ele se embriaga. Percebe como nem tudo é mentira?
Então temos que ponderar as questões e analisando-as. Eu critico as ideias deles, não a pessoa deles. É diferente. Olha só, pessoal, algumas vezes esses apóstatas também alegam servir a Deus, que nem eu disse aqui em cima, mas rejeitam os representantes visíveis dele, que são a parte da sua organização. Então muitos dizem, não, eu sirvo a Jeová, eu sou um seguidor de Jeová, eu amo Jeová. Só que não respeitam as pessoas que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da congregação, deixou para guiar a obra. Nós vemos claramente que a obra teria representantes aqui na terra, pessoas que nós temos que ser submissos. Essas pessoas rejeitam essa autoridade. Depois leiam Judas, versículo 8, versículo 11, Números, capítulo 16, versículo 19 ao 21, tá bom? Então, na verdade, a Bíblia não fala que Jesus deixou representantes humanos para guiar a sua obra. Muito menos fala que Jeová possui uma organização. Eu já pedi no vídeo passado e peço de novo. Se alguém tiver uma comprovação disso, escreva para mim nos comentários aí. Mas vamos ler então os textos que ele colocou para nós, né? Para ver se tem realmente algum representante de Deus na Terra e para ver se Jeová possui uma organização. Então ele colocou aqui pra gente Judas 8, né? Que fala assim, ó. Apesar disso, esses homens também estão se entregando a sonhos, aviltando a carne, desprezando a autoridade e falando mal dos gloriosos. Bom, nessa carta de Judas, se lermos o versículo 4, ele estava se referindo a infiltrados que eram homens hereges, que usavam a bondade merecida de Jesus para pecarem deliberadamente. Eles eram homens imprestáveis, inimigos de Jesus, mas se fingiam de cristãos, né? Então eles estavam infiltrados no meio da igreja com eles, né? Também fala que esses homens falavam mal dos gloriosos. Algumas traduções traduzem autoridades superiores como dignidade. A palavra usada para falando mal é blasfemel, que passa a ideia de injuriar, insultar ou caluniar. Mas como eu já mostrei, uma coisa é falar mal, insultar, caluniar. Outra coisa é falar a verdade ou fazer uma crítica respeitosa, assim como o apóstolo Paulo fez com a congregação aos Gálatas. Vejamos o versículo 11 que ele colocou para nós também, que fala assim, ó. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e se lançaram no proceder errado de Balaão por uma recompensa, e foram destruídos na conversa rebelde de Corá. Bom, tanto Caim, Balaão e Corá são exemplos de pessoas que se rebelaram. O problema é que quem ele chama de apóstata são pessoas como eu, que querem entender melhor a Bíblia, ou como apologista da verdade, que apontam os erros para serem corrigidos. E nós não somos insolentes como os homens descritos nesses textos. Não praticamos pecados deliberadamente. Não falamos mal de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós zelamos pelo correto entendimento da palavra de Deus para melhor servirmos a Jeová e ajudamos outros com as nossas pesquisas. Então não há base para concluir que todos os que criticam o corpo governante são como os homens citados nesses versículos, porque ele não conhece a vida dos que criticam o corpo governante. Por isso ele não pode fazer essas afirmações e não que ele tenha feito. Mas esses textos não estão aí à toa, né? Por que estão aí? Bom, eu posso estar errado, mas esses textos talvez foram usados para dar a entender que todo aquele que discorda do corpo governante e critica, pratica pecados deliberados e que é a pior pessoa do mundo, que é infiltrado, que fala mal de Jesus. Só que é a mesma coisa de eu ver o vídeo do Anthony Morris e dizer que ele é um beberrão porque ingere álcool com a sua esposa. Entendeu? Então eu fiz uma crítica sobre algo que está errado e eu sou herege. Eu tô criticando algo que tá errado e eu sou herege. Pecador deliberado, que fala mal de Jesus, né? E claro que não, né? Por isso esses textos não se aplicam a todos os que eles chamam de apóstata. Nós temos que ponderar. Também foi colocado o livro de Números, capítulo 16, versículos do 19 ao 21, que fala assim, ó. Quando Corá reuniu contra eles a entrada da tenda de reunião, todos os que apoiavam a glória de Jeová apareceu a toda a assembleia. Jeová disse então a Moisés e a Arão: separe-se deste grupo, para que eu os extermine num instante. Esse texto fala de Corá. Ele era um rebelde do passado que se rebelou contra a liderança de Moisés. Só que tem uma coisa: Moisés realmente foi designado por Deus para liderar o povo. Agora, onde na Bíblia que fala que o corpo governante foi designado por Jeová ou por Jesus para guiar o povo através da organização? Isso não existe na Bíblia. Então o corpo governante não pode ser comparado a Moisés
e nem quem discorda deles pode ser comparados a Corá. Enfim, né? Mais uma vez, esses textos não responderam nenhuma de nossas perguntas sobre homens inspirados. As intenções de colocar esses textos são mais exegéticas do que antitípicas. Pessoal, deixei uma lista aqui para vocês sobre como que está o mundo hoje em dia, tá? Então, o mundo inteiro, né? Eu deixei aqui essa listinha, se você quiser marca aí, ó. 31,2%, né, é uma lista aproximada, são cristãos entre aspas, né, pessoas que acreditam em Jesus, então formam aí 2,5 bilhões de pessoas. Desses 2,5 bilhões de pessoas que se dizem cristãos, somente uns 8 milhões deles realmente fazem tudo isso aqui, ó, que eu mostrei pra você aqui em cima, tá? Que tem isso aqui, ó, que não acreditam na Trindade, que não acreditam no inferno de fogo, que pregam de porta em porta. Então, dos que se dizem cristãos, 8 milhões e pouquinho acreditam nisso que eu falei pra você. Também tem pessoas que acreditam no islamismo, né, que professam a religião islâmica, são 2 bilhões aproximadamente, o hinduísmo 1,2 bilhão, o budismo 600 milhões, pessoas que não têm religião 1,3 bilhões, e outras religiões aí, 950 milhões. Por que eu deixei essa lista aqui para vocês? Porque os opositores e os apóstatas, eles não estão preocupados com essas pessoas, nem com essas pessoas, nem com essas, nem com essas, nem com essas e nem com essas. Os opositores e os apóstatas não querem nem saber dessas pessoas aqui, ó. Sabem em quem eles focam? Em quem eles querem desencaminhar? Nesses aqui, ó. Nestes aqui. Os que realmente fazem a vontade de Jeová. Bom, por um lado eu concordo e realmente alguns apóstatas, né, que são os apóstatas no mais alto sentido da palavra, não estão nem aí para a verdade mesmo. Só que o problema é que na cabeça de várias testemunhas de Jeová é assim. Criticou o corpo governante e é apóstata. Não é bem assim. Isso daí tá mais pra cisma, não apostasia. Apostasia é abandonar a fé em Cristo, é deixar de acreditar em Deus, abandonar a fé, né? Então por que nós criticamos o corpo governante? Bom, eu vou falar por mim, porque eu não tenho acesso a eles para falar sobre o que eu discordo. E o barulho que nós fazemos aqui pode desdobrar em mudanças na organização, porque abrindo a mente dos irmãos, eles vão questionar e as mudanças vão acontecer, assim como foi no caso da barba. Então essa mudança foi um dos frutos positivos de nossas críticas. Ó, se eu pudesse, eu escrevi uma carta, né, de associação e escrevi assim para eles, ó. Muito obrigado pelo que vocês me ensinaram, realmente eu sempre vou ser grato, né, porque realmente foi um ótimo começo. Inclusive eu recomendo para quem quer começar a estudar a Bíblia, eu recomendo as testemunhas de Jeová. Mas agora que eu evolui um pouco mais no meu conhecimento, eu percebi que essa não é a forma de adoração a Deus que eu acredito que está na Bíblia. Não posso mais defender as heresias que descobri. Então, eu quero desfrutar da minha liberdade cristã. Então, eu vou deixar a organização. Mas muito obrigado pelo conhecimento bíblico adquirido durante todos esses anos. E eu sempre vou agradecer com muito carinho. Bom, ninguém pode ter essa honra sem ser ostracizado pela comunidade e pela própria família. E isso é sem base bíblica, tá? Então, se eu me tornasse um satanista e começasse a sacrificar pessoas ou alguma coisa assim, ou me tornasse um ladrão, um assassino, aí eu entenderia. Aí minha família não ia falar mais comigo mesmo. Mas por causa do que eu tenho uma explicação melhor e não aceito heresias, eu tenho que ser tratado como alguém que cometeu um pecado grave. Isso não tem base bíblica. E se tiver, alguém me mostra, de verdade, eu quero saber, porque não tem, cara. E é por isso que o pessoal fala mal, persegue, alguns inventam mentiras, por quê? Porque eles matam a pessoa socialmente, para silenciá-la. Ou seja, para fazer a pessoa voltar para a organização. E não é exatamente isso que a Bíblia ensina. E se tiver um pessoal que nunca foi testemunha de Jeová, talvez vai ficar boiando nesse assunto, porque não entende a gravidade da situação. Não é tão simples quanto parece. Claro que a gente deve realmente respeitar a liberdade de crença, só que essa liberdade também é uma responsabilidade. E é necessário que todas as práticas de crenças tenham um limite.
porque senão vira crime. E nós, como cristãos, devemos obedecer às autoridades, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1. Então, por que será que as testemunhas de Jeová na Rússia são encaradas como extremistas? Então, por isso que é importante a gente não ir além do que está escrito. Porque uma pessoa que, por exemplo, cria um canal no YouTube e começa a atacar o corpo governante. Atacar o corpo governante, falar que eles estão errados e não sei o quê. Qual é o objetivo dessas pessoas? É tirar você da verdade. Eles não têm por objetivo mostrar a verdade pra você. Porque se eles tivessem esse objetivo, eles estariam preocupados com as pessoas que não acreditam, por exemplo, que a Trindade é falsa, que não acreditam que não existe inferno de fogo, que não acreditam que o paraíso vai ser na terra, que não acreditam que o Jeová é o único Deus verdadeiro, que não acreditam em nada disso. Essas são as pessoas que eles deveriam estar preocupados se eles realmente tivessem boas intenções. Mas qual é o objetivo dessas pessoas? Criticar a verdadeira organização de Jeová? O objetivo, como eu já disse, é expor um erro para que ele possa ser consertado. E os apóstatas, no mais pleno sentido da palavra, não estão nem aí com a verdade, né? Abandonou e não está nem aí. Alguns seguem sua vida, outros seguem criticando. Bom, eu não sou apóstata, né? Mas eu critico porque eu me importo com a verdade. Também porque eu quero ajudar outros a evoluírem como cristãos e não tirar a pessoa do cristianismo. Isso daí jamais, entendeu? São duas coisas diferentes que precisam ser analisadas por quem assiste os vídeos, porque o pessoal generaliza tudo e acha que qualquer crítica está errada e que deve ser ignorada e não presta. Eu sei que todo lugar tem regras, inclusive eu até prefiro que tenha regras para que haja uma organização, senão vira uma bagunça. Então imagina um trânsito sem regras, né? Um anda 100 km, o outro anda 20, 40, né? Então quando a gente chega nos lugares, né, tem que pegar a fila, tem que pegar uma senha. Você trabalha numa empresa, tem as regras da empresa. E não é isso que eu questiono, né? Não seria um cara rebelde que não gosta de regras e quer tudo do meu ver, né? Não é isso. O que eu questiono é essas regras humanas e exegeses, né, que atrapalham a minha vida, né, e a vida de muita gente, né, e que está errado biblicamente também. E vocês, testemunhas de Jeová, que assistem os meus vídeos, vocês precisam ter senso crítico e analisar se o que é falado aqui é verdade ou não. Nós sabemos que o conselho do corpo governante não é assistir vídeos como o meu, por exemplo. E vocês estando aqui já estão saindo fora das orientações. E é possível que talvez nem concorde com esses conselhos, porque se vocês acreditam que as orientações que estão nessas publicações vêm de Jeová, vocês não estariam aqui. Não criariam canais para refutar nada, porque considerariam errado ficar vendo. Então, tanto mais refutando, né? Tanto é que tem apologista que quer defender a organização, mas coloca efeito na voz. Então isso daí é para não ser reconhecido, né? Porque ele sabe que se algum ancião pegar ele pode perder os privilégios por estar defendendo a fé dele. Então o cara acredita que este é o canal usado por Jeová e as publicações, mas desobedece esse canal nesse quesito, né? De não ficar vendo coisa de apóstata. Porque se eles forem levar ao pé da letra o que está escrito nas publicações, eles não criariam canais para refutar nada. Mas já que vocês estão aqui, gente, aprendam de fato, sejam sinceras. Analisem se o que nós falamos faz sentido ou não para vocês. Eu não sou contra vocês virem aqui. Esses vídeos sobre testemunhas de Jeová são para vocês mesmos, né? Mas sejam sinceros também, não defendam heresias, não defendam coisas que estão realmente erradas, entendeu? É melhor vocês continuarem na organização sendo enganados do que vir aqui, saber das informações que eu coloco, e mesmo assim quererem ficar no engano. Por isso que dizem que a ignorância é uma bênção e o conhecimento é uma maldição. Com a ignorância, ou seja, sem o conhecimento, você não pode ser punido severamente porque não sabia. Mas agora que você sabe, é sua obrigação se ajustar. Por quê? Porque Deus vai cobrar de você. Leiamos Lucas capítulo 12, versículo de 47 a 48, que fala assim, ó. Então aquele escravo que entendeu a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez o que ele lhe pediu, será espancado com muitos golpes. Mas aquele que não entendeu e fez coisas que merecem punição, será espancado com poucos golpes. Realmente, de todo aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e daquele que foi encarregado de muito, será exigido mais do que o normal.
Bom, se lermos o contexto, Jesus estava fazendo uma ilustração sobre a sua volta, e que era para eles se manterem vigilantes. Porque Jesus voltaria como um ladrão, quando eles menos esperassem. Daí ele faz essa ilustração dizendo que um mordomo que entendeu o que o seu amo pediu e não fez, será espancado com muitos golpes. E o amo que não entendeu e fez coisas erradas, será espancado com poucos golpes. E a mesma coisa com o cristão que é escravo de Cristo. Se ele entendeu o que é certo e não fez, será punido severamente. E quem não entendeu e ainda assim pecou, terá uma punição mais leve. Por quê? Porque não entendeu ou não sabia. Por isso eu digo que se você identificou alguma heresia, ajuste seu pensamento, porque Deus vai cobrar de você. Porque como assim você sabia e ainda assim praticou o errado? Como assim você teve acesso ao conhecimento de Deus e ainda assim preferiu ficar no erro? O texto também diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Então quanto mais sabemos, mais será cobrado a prática do que nós sabemos. Entendeu? Agora, qual é o objetivo da verdadeira religião? É buscar essas pessoas aqui, pregar para que essas pessoas aqui se tornem servos do verdadeiro Deus. Lembra que eu falei que os verdadeiros cristãos são reconhecidos pelos seus frutos? Quais são os frutos dos opositores, meus amigos? Pensem, por favor. Eu peço, por favor, para você pensar nisso. Quando você entra no site jw.org, o que você vê? Você vê sempre uma mensagem de esperança. Você vê sempre uma mensagem de paz, de segurança, mostrando o que acontecerá no futuro, mostrando que caminho você deve seguir, oferecendo estudo bíblico gratuito para as pessoas. Quando você vê uma testemunha de Jeová batendo na sua porta, ela faz a mesma coisa. Ela oferece estudo da Bíblia gratuito, independente da sua religião. Bom, eu concordo, né? As testemunhas de Jeová realmente são bem coerentes com a sua fé. Eles pregam de porta em porta, né? Isso é bonito e mostram de fato um caminho a seguir. Só que nós devemos ter a maturidade de ponderar e entender também que há erros que precisam ser corrigidos. Se a gente sempre passar a mão na cabeça, os erros não são corrigidos. E estaremos sempre fazendo cócegas nos ouvidos da organização, dizendo sim para tudo. A organização deveria aceitar críticas. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, versículo 1. Fala assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então esse texto nos ensina que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Geralmente as pessoas não gostam de ser corrigidas, mas quem gosta de ser corrigido, gosta de aprender. Por quê? Porque vem isso como uma chance para evoluir e servir melhor a Deus, ou aprender alguma coisa nova. O versículo também diz que quem aborrece a repreensão é estúpido, ou seja, quem recusa conselhos é estúpido. Por quê? Porque não quer evoluir, quer continuar no erro. E querendo ou não, a organização acaba fazendo isso quando recusa certas críticas. E é claro que existem críticas realmente que de fato devem recusar, até porque existem críticas que não estão baseadas na palavra de Deus. Por isso que a gente não pode ser totalmente aberto. Mas eles deviam reconhecer que existem determinados assuntos que precisam de correção. Eles não podem negar todas as críticas, entendeu? Sem aceitar o que realmente está correto. Eu mesmo despertei com respeito à organização, porque eu sempre fui pesquisador, eu gosto de estudar a Bíblia, sempre gostei de saber os porquês dos porquês, de aprender, gosto de conselhos, sou fã das coisas corretas e pessoas inteligentes, e eu me identifico bastante com esse texto. Existem conselhos que, embora pareçam ruins no momento, né, a pessoa está falando a verdade para você, esses conselhos podem servir para a nossa evolução do nosso conhecimento, para melhor servirmos a Deus. A mesma coisa vale para a nossa vida, tanto é que na organização mesmo tem ajustes de entendimento. Então se há ajustes é porque eles estavam errados e estão corrigindo um assunto que estava errado. Então o ponto é examinar. Tem até um texto que fala disso, né? Examinar todas as coisas, retém o que é bom. Então a organização deveria fazer isso, né? Mas a organização não faz, né? Simplesmente eles encaram como algo que se deve ignorar e ensinam isso para os irmãos. E os irmãos vêm aqui no meu canal, né, eles ignoram sem analisar, assiste o vídeo, né, ignora sem analisar, sem inteiramente aberta. E muitos que vêm aqui, eles usam argumentos fracos, né, que já ficaram obsoletos e não conseguem mostrar um texto bíblico coerente para fazer uma afirmação. Então eles falam, o corpo governante é usado por Deus, mas qual é o texto?
Não tem, né? Então daí eles veem uma explicação coerente, eles ficam com dúvidas. Aqui que fazem, em vez de pesquisar, eles vão para canais que defendem o que eles acreditam. Isso é chamado de viés de confirmação. É pesquisar ou procurar informações que confirmem o que vocês acreditam. Por quê? Porque vocês foram ensinados a não pensar e ignorar tudo que vem de fora. E o problema disso é você estar errado. Daí você não aprende por quê? Porque você não se abre para uma nova possibilidade. Você acha que já sabe tudo, que já está certo, e sempre vai procurar algo para confirmar o que você acredita. Porque você tem um apego à sua opinião, uma interpretação. Então tomem cuidado com o viés de confirmação. Porque vocês vão ter que esperar do corpo governante para consertar as suas crenças. E Deus vai cobrar de você as heresias que você está defendendo. E outra coisa, quando os testemunhas de Jeová pesquisam, eles pesquisam dentro das publicações. Eles não fazem a exegese dos textos. Por isso eu afirmo que isso é viés de confirmação, entendeu? Mas por um lado eu entendo, porque eu já fui assim também. Eu achava que se alguma informação vinha de fora da organização, eu devia recusar. Eu já fui como vocês, eu também ficava vendo coisa de apóstata, que nem vocês, mas depois eu acordei, né? E um dia vocês também vão. Pelo menos espero, né? Agora, o que os apóstatas fazem, meus amigos? O que os apóstatas fazem? Além de causar discórdia. Agora me fala, eles estão preocupados realmente em levar a verdade para vocês? Ou eles estão preocupados em levar vocês para a destruição, assim como eles serão destruídos se eles continuarem nesse caminho? Porque o fim dessas pessoas é a destruição. Pessoas que não honram o nome de Jeová, pessoas que causam discórdias, pessoas que não fazem a vontade de Jeová da forma correta, serão destruídas. E como eles sabem que serão destruídos, porque no fundo eles sabem que eles estão errados. Assim como Satanás sabe que ele está errado. E ele sabe que o tempo dele é curto. Então o que ele quer fazer? Ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Você vai cair no laço de Satanás por dar ouvido à apostasia? Pense nisso. Mesmo que você não concorde com tudo que está lá dentro da organização de Jeová. Bom, esse pensamento até poderia estar parcialmente certo se o que ele se refere com apóstatas é no sentido bíblico, e não no sentido que ele dá para a palavra. E ele deveria também tomar cuidado para não sair julgando todo mundo que discorda da organização, porque quem julga quem será destruído é Deus e não ele. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vejamos o que diz Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, que fala assim: parem de julgar para que não sejam julgados, pois com o julgamento com que julgam vocês serão julgados, e com a medida com que medem, medirão a vocês. Então a gente deve tomar cuidado para não se colocar no lugar de Deus e nem ficar julgando os outros dizendo que eles serão destruídos porque discorda de um ser humano. Eu pergunto uma coisa para você: se não for a organização de Jeová, qual é? Mostra pra mim a religião hoje que prega de porta em porta. Mostra pra mim a religião hoje que adora somente a Jeová e acredita em nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Mostra pra mim, por favor. Se você mostrar uma religião que faz o que a organização de Jeová faz, eu saio. Vai lá, mostra pra mim. Agora, se você não tem condições e capacidade de mostrar isso, então pare de causar discórdia. É isso, ponto. Então, mas onde fala na Bíblia que Jesus fundou uma organização? Jesus não fundou organização nenhuma. Organizações religiosas são coisas que as pessoas criaram. Jesus ensinou que o templo do Espírito Santo é o corpo. E o apóstolo Paulo também ensinou a mesma coisa. E a igreja é o conjunto de pessoas reunidas em Cristo. Não tem esse negócio de organização religiosa que Deus aprova na Bíblia e que se você não fizer parte dela, você vai morrer, não vai pro céu, não vai passar pro paraíso, entendeu? Não tem isso na Bíblia. A palavra eclésia do grego, que é traduzido como igreja, denota um grupo de pessoas reunidas em Cristo, não a um local de adoração ou a uma organização. Claro que eu não estou dizendo que as organizações não deveriam existir e que isso daí é errado, eu não estou falando isso, né? E também que não deveria haver um local para adoração, até porque esses recursos, eles ajudam bastante a promover o Cristo, mas não é o essencial, não é o que está na palavra de Deus. Então a Bíblia não fala para formarmos uma organização, e sim pregar e viver o que Jesus ensinou. Entenda uma coisa, igreja é uma coisa, organização religiosa é outra, e local de adoração é outra. Então tome cuidado para não confundir aí. Se
quiser, depois eu faço um vídeo só explicando. Acho que eu já fiz também, depois eu vou ver se eu... Mas se tiver um texto que fala que haveria uma organização religiosa que seria representante de Deus na Terra, escreva pra mim nos comentários, tá? De novo, eu não tenho nada contra o narrador do vídeo. Eu acho bonito ele defender a fé dele, mas acho que é preciso ponderar em alguns pontos, senão a gente se torna marionetes da organização, né? Se levamos a nossa fé e a religião a sério, depois de entender certas verdades, não vamos continuar defendendo heresias. Por quê? Porque se defendemos, estamos pecando contra Deus. E a nossa relação com Deus em ter um culto racional é mais importante do que seguir a um grupo ou a uma organização. Bom, eu vou deixar os 2 vídeos, caso queira continuar assistindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.